Olá pessoal, hoje é nosso 28º programa e hoje vai ser uma coisa muito diferente. A gente pode considerar o início de uma série assim dentro da série. É com um luthier muito importante, a referência de guitarras, archtop, semiacústicas, sólidas e violões folk no Brasil. Acho que vocês vão gostar muito de conhecer a história dele. Ele é muito conhecido, mas para os que não conhecem ainda, quero apresentar para vocês o João Cassias. João, prazerzaço enorme ter você aqui. Prazer é meu. Sou seu fã já de muito tempo, né? O João hoje trouxe 2 instrumentos lindíssimos que nós vamos mostrar no detalhe para vocês. E depois vocês vão ouvir esses instrumentos tocados por um excelente guitarrista também, né? João, como sempre, a gente começa pelo começo, né? A sua história, ele é super jovem, né? Como vocês podem ver, mas tem uma longa história, muitos anos já de atividade, tem um curso super legal, terminou. Semana passada eu tive o prazer de estar lá no encerramento de uma das turmas. O João também vai falar sobre esse curso, que já é tradicional, né? Vamos lá, meu amigo. Conta o começo aí, como é que você se apaixonou pela guitarra, pela música e depois o teu caminho todo para iniciar esse processo na luteria? Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui com você, com a Aline, né? Eu lembro de ir acompanhando o meu mestre luthier até o seu escritório, que não era muito longe daqui, né? O primeiro. E pensar que tinha uma pessoa especializada em vender madeiras para o que eu queria fazer, que era um sonho muito, muito iniciado ali, uma semente de um sonho que foi plantada muito cedo em mim. E pensar que todo esse tempo passou, talvez 18 anos depois, 17, 18 anos depois, a gente está aqui gravando. Puxa vida, tudo isso? Tudo isso. Olha. Então, para mim é uma satisfação muito grande. Então, agradeço demais o convite. Muito obrigado a você. E para mim, assim, eu comecei sem querer na luthieria. Eu fui apaixonado primeiro pela guitarra, por tocar guitarra elétrica. E em seguida, depois que você vai melhorando, o seu professor vai te encorajando, você vai procurando, você já olha para o instrumento com outro foco, com outra demanda. E essa demanda de um aluno em melhoria, né, buscando um aprimoramento, me levou até o primeiro luthier que eu encontrei, sem fazer a menor ideia do que era a palavra sequer. Né? Luthier para mim era aquele cara que ficava regulando guitarra e ouvindo rock and roll. Não tinha nada de erudição. Você vê como ampliou o significado do termo. Bastante. Então, luthier para mim é aquele cara com calça jeans que quase não tinha nenhum ponto, sem nenhum rasgadinho. Mas aquilo era luthier para mim. E eu fiquei muito interessado desde o primeiro contato, de pensar que tinha um professor Pardal, um especialista, independentemente do histórico dessa pessoa, que mexia com guitarra e deixava guitarra e violão melhor. Como é que esse cara, quais são os mistérios que esse, né? E era tudo uma coisa muito fechada, muito, né, do cara, muito romântica, assim, ir para o luthier era uma visita. Então, chegou num determinado momento que eu estava na fase da universidade, o que eu vou estudar? Talvez mais para atender os anseios do meu pai, que é um empresário do ramo da madeira. Meu avô também foi madeireiro desde a década de 40 em Santa Catarina. Então eu tenho a madeira no sangue, mas são comerciantes, não são artesãos. Eles são caras que serram desde o processo todo. A serraria no sul serrava em buia para exportação, para a África do Sul, para a América do Norte. Mas meu avô e meu pai têm um tino comercial, um talento comercial. Serrou, processou, por quanto eu vendo, quanto eu ganho, estou feliz no final. E não teve acho que eu fui o primeiro dessa linhagem, talvez a contragosto do meu pai no começo, que se interessou. Então, eu tive uma demanda com um determinado luthier, ela não foi atendida,
Ele fez ali deu uma pisada na bola com o instrumento, não foi tão bacana. E conheci outro luthier que foi restaurar esse serviço mal executado. Só que esse primeiro luthier foi o Márcio Benedetti, da BH. E a escola ainda, bom, imagino que você tem contato com o Márcio, mas é uma escola na Vila Mariana, aqui em São Paulo, e que também tinha a oficina do Márcio, enquanto no mesmo espaço ele tocava uma escola de luthieria. Acho que lá no começo, talvez uns 2, 3 anos depois que ela começou só, né? Eu peguei aquele início ali. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros a estar lá, acredito eu. E eu deixei minha guitarra, eu fui para lá com o intuito de consertar minha guitarra. Minha querida guitarra nacional Stratocaster Tajima, até na época. Só que a partir do momento que eu pisei lá, cruzou um aluno com uma guitarra na mão passando, assim. Aí você já desvia o seu foco, né? Tô aqui para uma coisa, mas o que é isso aqui que tá passando do meu lado? Aí passa um outro aluno com um braço. Aí eu não sou muito inteligente, mas fui inteligente o suficiente para perceber que um braço mais um corpo fazem uma guitarra e que não tinha marca. E então, é uma escola aqui, né? Então, moral da história, resumindo, eu fui lá para pegar um serviço de luthieria, que foi bem executado, voltei com a minha guitarra funcionando e voltei inscrito no curso de luthieria também. Pessoal, vocês já viram, vários de vocês, o programa lá na escola do Márcio Benedetti, que é o pioneiro, uma pessoa maravilhosa como pessoa e como importantíssimo luthier. É uma escola que já existe, né? Acho que há uns 30 anos, pelo menos. Eu visitei a primeira vez a escola nos anos 90, né? E o Márcio é fantástico e formou muita gente importante e continua. Nós fizemos um ano atrás, não mais do que isso. Os que não viram, recomendo assistirem o programa para vocês conhecerem o Márcio melhor. Ele mostra a escola, as guitarras, tem a parte de violão folk também, né? Então é muito importante. Muito. Eu diria que ele foi fundamental em plantar a semente, né? O bichinho da luthieria me picou na escada descendo do curso do Benedetti. Mas se não fosse aquelas plantinhas que cultivam o mosquitinho, eu devo muito a eles. Ele e o Henry, né? Por ter plantado essa semente. Acho que talvez eles nem saibam disso, Oscar, mas eu devo muito a eles. Que bom. Porque, embora tenha sido uma coisa muito preliminar, muito inicial, serviu de combustível, né? De trampolim ali para inclusive eu decidi largar a faculdade e concluir, pensar que enfrentar inclusive alguns paradigmas da família, né, escala de valores diferentes, que depois se tornaram muito acolhedores, mas nenhum pai quer que o filho se jogue no desconhecido, né, Oscar? Você estava fazendo administração? Estava fazendo administração de empresas na PUC, não me adaptei. Então tudo que eu gostei da luthieria e me encantei foi desencanto na PUC, né? Faculdade. Não me encaixei mesmo. Com a questão cultural, com a questão de... Não foi para mim, né? Eu não falo mal da faculdade, acho que eu que não estava encaixado com aquilo e alinhado, né? Não rolou. Exato. E daí eu pensei, bom, vou ser um sucessor do meu pai, vou trabalhar num banco, vou trabalhar numa multinacional, numa Unilever da vida, que era ali, estava entre os lugares mais desejados entre os alunos para trabalharem, né? E isso foi antes da explosão tecnológica, né, de ter uma grande demanda por conteúdo hoje, que mudou completamente, né? Mas ali naquele momento eu me sentia desencaixado na faculdade e, em contrapartida, muito encaixado, muito envolvido, muito inspirado naquelas 1h30 semanais de quinta-feira, pegando meu carrinho, indo lá e tremendo a mão para começar a minha aula. E começa e já acabou. Putz, já acabou, que droga, uma semana agora para chegar aqui de novo depois. Então eu devo muito a eles por causa disso, né? Em seguida, eu fui fazer um período de aprendizado com o João Scremin, que me recebeu muito bem. Ele foi o meu primeiro mentor na luthieria. E devo muito a ele também, inclusive. E do João Scremin foi um período onde eu fiz uma transição de faculdades. Eu meio que enganei meu pai, se for falar a verdade. Porque eu falei assim, é muito longe, pai, é Perdizes, eu moro aqui, a gente mora aqui, a PUC é lá, né, nem dá para enxergar. Ele, tá bom, filho, então você vai continuar cursando administração, né? Daí eu vou sim. Aí me mudei para Metodista, em São Bernardo do Campo, que é mais perto de onde eu moro, com a promessa, com o objetivo de concluir um curso superior.
Só que eu, basicamente, eu fui lá só para ter mais uma experiência de poucos semestres, estava muito mais envolvido com a luthieria. O que era só um período de aprendizado já tinha se tornado um comércio. Então, pessoas entravam e saíam da casa dos meus pais, com guitarras, com contrabaixos, com violões, com encomendas para fazer. E daí eu olhei para a situação, meu pai olhou também para a situação de fora, foi vendo estranhos. Meu pai é um cara muito estritamente, tá ganhando? Quanto você tá ganhando? Quanto é? Quanto foi? Quanto você pagou? Por quanto você vendeu? E daí ele somou as coisas e para ele vender R$ 500 de madeira, ele tem que encher um porta-mala de uma picape. Tem que encher uma picape para vender pinos e eucalipto. E daí eu mostrei um pedaço de maple na época, alguma coisa com alto valor agregado, flamed, figurado e exótico, enfim. E daí ele falou, essa madeirinha aí, onde você vai com essa madeirinha? Eu falei, isso aqui é uma madeira X, Y, Z lá. E quanto custa? Aí na época eu já falei coisa de R$ 500, R$ 600, que hoje deve estar 3, 4, 5 vezes mais, né? Aí ele arregalou um olho desse tamanho e falou, e ele que falou, tudo isso? Eu tenho que encher uma picape para vender isso aí. Você está falando que esse pedacinho que você está segurando é isso tudo? E daí ele virou uma chave naquele momento. E essa chave trouxe com ela, essa virada de chave trouxe essa visão, essa compreensão de que assim, tem gente que está vindo aqui. Ele tá falando que a madeira que ele usa faz isso. Então deve ter alguma coisa nessa busca desse menino aí. Vou ajudar, como sempre ajudou. Tô fazendo sarro, mas meu pai e minha mãe foram fundamentais para incentivar, para encorajar. Eles só queriam ter algo mais concreto, mais seguro e mais esperado dentro do senso comum, né, de graduação, de emprego, de sequência da vida, do amadurecimento. Então ele viu aquilo e na época eu já tinha esse vai e vem de clientes, já tinha ali alguma coisa acontecendo. Uma coisa curiosa é que a partir do momento que eu me joguei no mercado sou luthier, ou sem saber absolutamente nada que eu estava fazendo, mas eu era luthier já. Uhum. E nunca faltou uma encomenda. Quando entrou a primeira, até hoje, nunca faltou nenhuma. Que ótimo, sinal mesmo do seu talento aí, qualidade do seu trabalho. Acho que talvez sorte, bons ventos. Sorte sempre. Sorte foi você encontrar, ir lá na escola, o primeiro que mexeu na guitarra não ter feito um bom serviço, você conheceu o Benedetto. É uma sucessão, né? E aí você, logo depois disso, deu um voo mais alto. Pois é, e daí, com a percepção, eu trabalhava com meu pai também, desde os 18 até os 23. E foi com 23 anos, depois desse vai e vem de faculdade, que eu, acompanhado por ele, estava cada vez mais imerso na luthieria. Sempre levei muito a sério, sempre fui muito estudioso no que eu quis estudar, no que eu gostava. Na escola, zero. Mas eu lia livros, não tem muita literatura, e se tem, ela é em inglês, ela é internacional. Mas tudo que tinha disponível, a internet ainda era muito prematura nesse momento, não é como é hoje, que é riquíssima. E tudo que eu podia colocar à mão, desde artigos científicos, coisas da Guilda dos Luthiers Americanos, que funciona desde 1970, que eu fui descobrir naquela época ali, eu coloquei, tirava xerox e pegava, e artigos de revista japonesa, sabe? Eu era muito ávido por esse tipo de conhecimento, eu nunca descansava. Eu pensava em guitarra 24 horas por dia, de verdade. Eu acordava de madrugada pensando, como é que eu vou fazer um tampo esculpido? Porque agora eu tô fazendo uma guitarra reta, mas como é que é esculpir uma guitarra? Eu tinha medo, eu tinha curiosidade, eu tinha respeito por coisas que eu nem fiz ainda, nem tinha feito ainda. E essa curiosidade me levou a procurar uma escola nos Estados Unidos. Eu pensava assim, terminei minha BH, né? Quer dizer, eu acabei saindo antes de terminar, mas os cursos que tem aqui eu explorei. O que tem lá fora? O que está reservado para alguém que quer aprender, que quer ir além? E foi aí que eu encontrei a Gallup Guitars, de Michigan. Gallup Guitars. Gallup Guitars. Do luthier Brian Gallup, que fica em Michigan, né, no Nordeste americano. E na época tinha duas escolas que eram respeitadas internacionalmente. A Roberto Venn, em Phoenix, no Arizona, costa oeste, e a Gallup, costa leste, em Michigan. E as duas tinham estrutura de moradia para aluno,
visto, é coisa reconhecida pela Secretaria de Educação e toda uma infraestrutura que poderia receber estrangeiros legalmente, com, né, que graduação, reconhecimento por indústria de instrumentos musicais. A Gibson, por exemplo, emprega muitos dos alunos. Gibson no Custom Shop tem alunos Gallup. Que legal. Né? A Fender tem alunos Roberto Venn. Fábricas de custom shops americanos respeitadíssimos têm alunos. O Benedetto Guitars, hoje em Savannah, Geórgia, que se originou do Robert Benedetto, na Filadélfia, né, em New Jersey. E emprega um aluno que foi um excelente aluno que se despontou, que hoje é o maker, é o construtor das guitarras Benedetto. É o maior nome da Benedetto que assumiu o bastão, né, pegou o bastão do Bob. Fazer um curso assim no exterior, né, é uma oportunidade que todos que podem ter, depois ficam eternamente gratos, porque é um mundo completamente novo, né, e você foi para a Meca da guitarra, né, com uma tradição, né, há outros países que têm também muita tradição já, mas nada se compara aos Estados Unidos, né? Pois é. Vamos falar do teu curso, então, como é que foi e logo após o curso, que foi uma coisa também muito importante para você, né? Então, falando um pouquinho mais da escola lá, eu pude perceber que o capricho de juventude não era um capricho de molecagem, a luthieria para mim, né? Já estava muito sério, já tinha um giro, como eu falei, mas lá que eu falei assim, bom, se eu vim para cá, eu não fui o primeiro brasileiro a estar lá, mas eu fui o primeiro brasileiro a trazer essa bagagem do Master Program, que é o programa Master que eu fiz, né? E aplicá-la numa oficina já existente. Então, abriu essas portas e, Oscar, eu dei o sangue, cara, sabe? Eu queria me divertir, mas eu sabia que meu pai estava fazendo muito esforço para eu estar lá. Eu tinha já alguma coisinha minha, mas com certeza não a substância toda financeira para me manter lá. E eu sabia que o papai estava lá em casa dando um duro e tal, para poder financiar esses sonhos para mim. Então eu levei muito a sério essa experiência, muito. Me diverti, mas na hora de estar lá, podia ter enchido a cara na madrugada anterior, brincado, fazer bagunça com a molecada lá, que foi muito legal, todo mundo muito legal, sabe? Uma galera do bem, sem droga, sem nada, assim. Mas que dia seguinte era missão. 8 horas da manhã, faxina, tal, limpa a bancada, tudo, se não limpou no dia anterior, e fazer o melhor instrumento que eu posso. O encaixe do formão, afiar, botar, colar, tudo tinha que ser feito. Eu exigi muito de mim sempre, né? Mas lá nos Estados Unidos em especial. E acho que isso foi percebido pelo diretor, pela esposa, né? Que infelizmente veio a falecer 2, 3 anos depois. Mas o Brian percebeu, acho que os professores também. Teve ali algumas congratulações, teve alguns momentos de reconhecimento por nota, né, que cada 2 meses encerrava-se um termo com um instrumento junto. E a proposta da escola era construir um violão de cordas de aço, uma guitarra elétrica de corpo sólido, um violão de cordas de nylon com cutaway e, por fim, a guitarra acústica archtop. Então, o último termo inteiro não era subdividido e não tinha disputa de instrumentos, era só da archtop, que era o instrumento mais ambicioso, que tem uma complexidade geométrica, escultural, né? É um violinão, né, Oscar? E com outras coisas que são agregadas, né, que também, tal como no mundo do violino e seus desafios, ela também tem suas particularidades. Então, por isso que o último termo que concluía o Master Program era terminando o archtop. Só que, antes desse se encerrar, o Brian me chamou para a sala dele, o Brian e a Susan falaram assim, o que você quer fazer? Qual que é a tua ambição? E daí eu falei, eu não queria ir ficar nos Estados Unidos. Eu fiquei encantado pelos Estados Unidos, mas eu não tinha ideia de morar. Eu falei, eu vou voltar para o Brasil com essa bagagem, com esse know-how e quero fincar a bandeira do construtor de guitarra acústica. Eu sei que tem outros que fizeram, mas são réplicas de Benedetto e tudo mais, né? Inclusive eu respeito muitos colegas, mas de guitarra autoral archtop no Brasil eu desconhecia até então. Então eu tinha essa ambição de voltar e fincar essa bandeira de guitarra archtop no Brasil, eu vou ser o primeiro, autoral. E daí eles falaram, você não pensa em trabalhar aqui? Daí eu, não, eu só pensaria em trabalhar na oficina do Irving Somogy, que é um grande luthier californiano, que é o professor dos professores, que tem lista de espera no Japão, 3 anos, violão de $25 mil na época já. Na época. Em 2008. Imagina.
Mas ele é tão difícil, ele só aceita alunos do Japão, aprendizes de outros lugares do mundo, ele quase que nem busca aprendizes americanos, ele é super exigente, é um cara húngaro que saiu lá, né, da Hungria. Aí eles interromperam a conversa e falaram assim, que interessante, a gente estava jantando com ele e falou de você para ele. Oh, Aí eu que coisa. engoli seco assim, falei, é mesmo, tal. Compra uma passagem e vai, que tinha o Spring Break, né, as férias do curso de 2 semanas, que ia ser férias mesmo. Ela falou assim, você não vai tirar férias, você vai lá fazer um teste de aprendizado na oficina do Irving, em Berkeley, na Califórnia. Puxa Aí eu pensei, aí. bom, perdi minhas férias, mas ganhei uma oportunidade. Nossa. Aí eu tremi na base, saí do escritório meio tonto, assim, meio... Mandei um e-mail pro meu pai nos 10 minutos de intervalo que tinha. Meu pai ficou arrasado e feliz, arrasadamente feliz, felizmente arrasado. Ele falou assim... Orgulhoso, né? Orgulhoso e assim, puta, o país vai levar meu filho, né? Até arrepio de falar, porque eu já sou pai e eu começo a entender um pouquinho disso, né? Apesar do João Pedro ter 4 anos só. E daí ele acompanhou, vibrou junto, eu fui pra lá, sangue nos olhos também, peguei meu colchão de dormir e assim, cheguei numa oficina que era outro nível, né? A Gallup já era outro nível, mas Irving Samad era outro nível. E muitos quadros, muita coisa de arte, instrumentos assim. E eu dormi na oficina por esse período. E um cara super exótico, uma referência mundial. Fiz essas 2 semanas de aprendizado, performei muito bem, mas no final eu não consegui passar. Então, acho que teve coisas ali, acho que eu não sei se eu dei o devido valor, se eu me entreguei, se eu vesti aquilo, porque quais eram as condições, Oscar? Ele não te pagava nada, que é aceitável. Claro. Só que você tinha que morar numa avenida, num lugar que era a 1 quilômetro da Universidade de Berkeley. Então era um lugar super caro na época. Imagino. Onde qualquer kitnet dividida já era 950, 1.200 dólares, assim, um cubículo. Então tinha o custo, olhando pro meu pai lá, sabe, pensando, puta, já tô fazendo assim tudo que a gente pode financeiramente para estar aqui cursando isso. E daí ele fala, eu exijo que você fique 2 anos e meio aqui no mínimo. Você não pode trabalhar fora porque você não vai dar conta de fazer os meus violões. Você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso. Ele deu vários termos. E ele fala assim, as melhores universidades do mundo não te pagam para você estudar lá. Por isso que eu não te pago também para trabalhar aqui. Porque eu vou te dar uma perna acima, um leg up no seu business, que você poderia sair facilmente vendendo violões de 6, 7 mil dólares assim que você saísse daqui, e é verdade. O histórico de aprendizes dele prova isso, né, no mercado. Só que eu olhei aquilo tudo e pensei, caramba, bicho, uma coisa é vir aqui 6 meses com planejamento, né? A outra é 2 anos e meio morando num lugar com condições adversas, que eu posso pegar um universitário doido de qualquer lugar do mundo para dividir um quarto e, sabe, eu acho que eu não estava pronto para aquilo, assim. Então, com certeza eu entreguei o melhor que eu pude, mas acho que isso transpareceu um pouco, esse desencaixe, essa preocupação. E, cara, foi excelente a experiência. Aquelas 2 semanas, Oscar, eu acho que eu dormi umas 30 horas no máximo, porque de madrugada ou de noite, a oficina era toda minha. E não tinha nada confidencial que ele dissesse assim, não olhe, não mexa, não fuça aí. Ele dava a chave da oficina e falava, não perca a chave. E daí eu morava na oficina.